35 anos. Justamente São Januário, onde a equipe do Vasco venceu no fim de semana o próprio São Paulo, que também está nesse grupo, por 3-2 e deixou a torcida bastante feliz. Tá aí, a bola está rolando. A festa começa na tela da Fox. É Copa Nissan Sul-Americana. Vasco e Grêmio para você. Que é Marco César ao lado de Paulo Echevarria para mais uma partida desse novo torneio sul-americano, segundo ano de edição, que dessa vez inclui equipes brasileiras. São 36 equipes no total, buscando 16 vagas nas oitavas de final. Na verdade, 35 equipes buscando as vagas nas quartas de final do torneio. Quando então teremos 2 representantes brasileiros, 2 ou 3 argentinos. E daí por diante, a gente vai explicando tudo para vocês durante a transmissão. Nesse momento que você vai acompanhando aí a boa jogada da equipe do Vasco da Gama, saindo de trás com o Rodrigo Souto. Renato despacha para o ataque, melhor agora para a equipe do Vasco, que corta com o Da Silva. O toque de Regis é completamente errado e cai outra vez para o domínio da equipe sulista pelo lado esquerdo com Carlos Miguel. Joga a bola para o comando buscando Eduardo Marques. Dali ele devolve para Carlos Miguel. O toque acabou sendo errado, fica fácil para a equipe do Vasco sair jogando com Beto. Beto que teve uma atuação maravilhosa contra a equipe do São Paulo, se aproveitando da boa movimentação que o Edmundo deu no meio de campo. Edmundo, que geralmente joga na frente contra a equipe do São Paulo. Edmundo jogou mesmo de 10, né? Sempre joga de 10, mas dessa vez cumprindo a função de número 10. Jogou muito bem, armando o time, criando chances, inclusive fazendo o gol da vitória para a equipe do Vasco. Tá aí a zaga afastando o perigo com Oséia. Dá de pico na bola buscando a chegada de Regis. Melhor agora para a equipe do Grêmio. O toque é lá pelo lado esquerdo para a descida de Carlos Miguel. Tinga chega por perto. Recebe, já toca em profundidade. Tinga recebe de volta. O grande valor dessa equipe do Grêmio, também já jogou no Japão, já esteve no Botafogo do Rio. Bola para a direita com Anderson Lima, um dos grandes laterais do futebol brasileiro. Tentativa em profundidade, não dá certo. Vem aí a equipe do Vasco, rouba a bola e já sai tocando com seu setor defensivo. 2 minutos passados desse primeiro tempo, desce o Wellington Monteiro. Aquele que tem cumprindo a função do russo, vendido para o Spartak de Moscou. Lateral direito da equipe do Vasco, que estava se dando muito bem nessa equipe, por sinal, acabou vendido para a Rússia. Então o russo foi para o seu lugar de origem, né, Paulo? Ah, com certeza. Olha, eu queria chamar a atenção o seguinte: as duas equipes estão jogando muito bem nesses 3 primeiros minutos de partida, né? Eu quero chamar a atenção para a formação tática do Mauro Galvão. Mauro Galvão, que no jogo contra o São Paulo no domingo, adotou o 4-3-3. Entrou com 4 homens na zaga, 3 no meio de campo e 3 atacantes, né? Você viu que o Donizete, o Edmundo e na frente ainda o Beto fazendo aquele papel de volante mais ofensivo, funcionando aí, dando opção para que o time se tornasse muito mais ofensivo do que de costume. Deu certo, mas com a saída do Edmundo, totalmente contundido, aí, mano. Para dominada pela equipe do Grêmio com Eduardo Marques. Não tem para onde ir, é obrigado a devolver na zaga para Anderson Lima. Eu estava dizendo que com a saída do Edmundo que lutou, né, avisou para todo mundo que ia tentar jogar essa partida de hoje à noite, acabou ficando de fora. Com a ausência do Edmundo, o Mauro Galvão voltou no seu esquema tático, o feijão com arroz, 4-4-2. E aí, obviamente, o time já não é tão ofensivo, mas está com um bom desempenho em campo nesta noite. É muito importante lembrar que a equipe do São Paulo venceu o Grêmio por 4-0, porque isso vai prevalecer muito no último jogo desse grupo 3, quando jogarem São Paulo e Vasco. Ou seja, não vale só a pena ganhar para o Vasco aqui. O Vasco deveria tentar ganhar por um bom placar, que é para poder jogar de igual para igual, pelo menos, com a equipe do São Paulo quando for para o Morumbi.
A descida outra vez de Eduardo Marques. Vai fazendo a vira-volta para cima da marcação. O disparo acaba batendo no seu companheiro. A sobra de Anderson Lima, que chuta longe do gol de Fábio. A bola se perde pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Vasco bater. Quase 5 minutos dessa primeira etapa. Você vai acompanhando o Copa Nissan Sul-Americana aqui na Fox. Este é o canal. Entre você também no Mundo Fox, www.mundofox.com.br, para ficar por dentro não só da Copa Nissan Sul-Americana, mas também de toda a programação de filmes especiais que o canal Fox leva até você. Beto, tentativa ali era com o Regis, chega para impedir a passagem à zaga da equipe do Grêmio. Toque em profundidade, Eduardo Marques vai tentando costurar, a sobra ficava com Tinga e ele acaba desperdiçando. Rebote de bola de Regis Pitbull, que teve uma ótima partida também contra a equipe do São Paulo. Olha só, recebeu de volta, tem 3 na frente. Fez o toque mais atrás com Beto, tocou bem pela direita. Vai ter o levantamento ali buscando o lado esquerdo do ataque. A bola veio para Rodrigo Souto, tentou o chute, a bola bateu no Tinga. Sobrou para ele, ele abre pela esquerda para Oséia. Levantamento para o segundo pau, a bola passa de um lado para outro, não havia nenhum jogador vascaíno por ali, a bola se perde pela linha de fundo. É tiro de meta para Danley bater. Enquanto o Mauro Galvão dizia que o time não vai sair buscando uma goleada, Paulo, o time de Adilson Batista basicamente está aí para ver se consegue levantar um pouco a moral. O time já não ganha 5 jogos. A última vitória foi contra o Santos, por incrível que possa parecer, líder do campeonato por 2-0. Depois de ter vindo de 6 jogos sem vencer, venceu o Santos, depois já está 5 sem ganhar. Vamos acompanhar o ataque da equipe do Vasco, que não chega em lugar nenhum. Antecipação da zaga da equipe do Grêmio. Olha, o que acontece é o que se passa com todo mundo que tem sangue novo, né? O Adilson Batista estreou 100 gols contra o São Caetano, até agora ainda não teve aquele gostinho. Mas, enfim, ele disse que o time atravessa realmente uma má fase e que essa seria uma excelente oportunidade dos jogadores gaúchos vencerem os cariocas para recuperar a confiança dentro do Campeonato Brasileiro e, quem sabe, até recomeçar uma escalada rumo a uma boa posição dentro do Brasileirão e fugir da zona de rebaixamento, né? Pode ser aí. Por isso aí a razão dos jogadores estarem hoje muito mais motivados, tocando rapidamente, com muito gás, muito pique e mostrando um futebol dinâmico e bem objetivo. Olha aí o Mauro Galvão já preocupado, dando a bronca dele aí. E tá aí o Edson Batista também, o conhecido Capitão América. Então, de passagem pelo Mojimirim, América do Rio Grande do Norte, Avaí de Santa Catarina e Paraná. Em 2001 foi vice-campeão da Série C pelo Mojimirim e campeão Potigá com o América do Rio Grande do Norte no ano passado. Até julho, Adilson era treinador do Paraná Clube. Ele parece bem novinho, né? Por isso chama ele de Capitão América. 35 anos, não é que ele foi o capitão da conquista do Grêmio da Copa Libertadores da América em 1995. É certo, fazendo brincadeira, porque ele é bem novinho ali, branquinho ali. A sobra de bola da equipe do Vasco, que já vai passando para o ataque. Só que o toque é completamente de presente para o Carlos Miguel, que acompanha. Tem a passagem pela esquerda de Eduardo Marques. Vai buscando o ataque, não tem para onde ir a equipe do Grêmio. Bola recuada completamente para a defesa, para a chegada lá atrás de Claudio Miro. Devolução para Carlos Miguel. O toque deu certo, a bola sobrou para Eduardo Marques. Boa bola para Tinga. Tinga passou pelo primeiro, deu a bola para o comando. Mas já apareceu por ali Oséia para cortar o perigo e jogar para longe. Oferecendo o lateral para a equipe do Grêmio, que vai se entrosando bem até agora. Eduardo Marques outra vez com ela. Sempre procurando o centro do ataque. Dessa vez foi Wesley que veio, cortou. A sobra de bola ficou para Donizete. Abriu lá pelo lado esquerdo para a descida de Regis. Pitbull vai para o mano a mano. Veio a zaga da equipe do Grêmio com o Renato. Cortou, pôs para fora. Lateral para a equipe do Vasco. Agora, quando temos quase 9 minutos dessa primeira etapa. Copa Nissan Sul-Americana. Ao vivo, direto de São Januário, para todo o Brasil aqui pela Fox. Este é o canal. Tá aí de novo Regis. Tem 2 na marcação. Não deu nada certo. Anderson Lima acabou ficando com a bola. Tocou errado. A sobra de bola ficou ali pelo meio. Da Silva tocou. A sobra ainda para Rodrigo Souto. Ele experimenta pelo lado esquerdo. Regis consegue ainda evitar a saída de bola. Anderson Lima responde para a equipe do Grêmio.
Toque em profundidade, vai chegando no Eduardo Marques. O bom toque agora aqui para o meio para Tinga. Tinga encontrou Carlos Miguel pelo lado esquerdo. Ele que volta depois de um mês fora. Jogou apenas 11 partidas neste ano movimentado, que é o ano do centenário para a equipe do Grêmio. Elton fez bom toque, recebeu de volta, vai para o mano a mano. Aparece por ali a zaga do Vasco, pintou uma falta na entrada da grande área apontada por Paulo César Oliveira, quando chove torrencialmente no estádio de São Januário. Na verdade, ele disse que foi lance normal, ele abriu os braços, dava indicação de que era uma falta. Na entrada da grande área, pareceu o quê, Paulo? Olha, na segunda me pareceu que o Jorge Muti acabou, aliás, o Bruno acabou se jogando, mas na anterior me pareceu sim que foi falta. O lateral é da equipe do Grêmio, um jogo bem disputado até agora. Debaixo de chuva, como você consegue observar aí, não muita gente. Nessa que é uma nova competição para as equipes brasileiras, principalmente nessa época ainda, onde as equipes vão buscando as 2 vagas para as quartas de final. São 12 times brigando para 2 vagas. O vencedor do grupo 1 vai jogar contra o vencedor do grupo 4 e o vencedor do grupo 3, que é esse aqui, vai jogar contra o vencedor do grupo 2, que será Atlético Mineiro ou Fluminense. Os dois vão fazer um tudo ou nada no Mineirão. Tá aí o cruzamento, a boca do gol, a cabeçada é boa, mas não chega com muita força. Fábio faz a defesa, sai do gol. O goleiro de 22 anos que veio do União Bandeirante do Paraná e agora pintou uma falta do Carlos Miguel para cima do Donizete. Olha, Marcos, eu acho que a chuva acabou ajudando o Grêmio, viu? Porque chovendo, com bastante frio, a torcida não vai ao São Januário, né? E aí acaba ajudando, porque se tá cheio, o Vasco cresce, né, em termos de confiança. O Vasco vai tocando atrás ali com o Henrique, mandando a bola para frente. Houve o desvio do Tinga, sempre presente em praticamente todo o espaço do gramado, Tinga. Lado esquerdo, direito, defensivo e ofensivo da equipe do Grêmio. Só dá Tinga. A chuva e um certo vento que também sopra nas dependências de São Januário contra a equipe do Grêmio, mas até agora é o Grêmio que está mais ofensivo no jogo. Está no detalhe o Bruno Lazzaroni, já jogou no Flamengo, no Bangu, filho do ex-técnico da seleção brasileira. O disparo agora não teve direção nenhuma e vem fácil para Fábio fazer a defesa para a equipe do Vasco. Ele joga a bola em profundidade, mas tem a boa marcação ali por perto da zaga da equipe do Grêmio. O toque outra vez é para a equipe do Vasco começar outra vez com Da Silva, pedindo aí a presença do Oséia, e o árbitro vai paralisando. Parece que tem algum jogador contundido e me parece ser o Henrique. O Henrique já havia sentido no lance anterior uma batida contra o tórax e é ele mesmo que vai sendo atendido pelo departamento médico do Vasco. O Henrique já jogou no Bauru. Aliás, ele é de Bauru, jogou no Guarani antes de chegar no Vasco da Gama. Tem 26 anos e 1,80 m. É um meia, na verdade, que está sendo improvisado aí no time de trás. Ele fez 26 anos no último dia 20. E está aí sendo atendido pelo departamento médico da equipe do Vasco da Gama. Vai ser retirado de campo. Enquanto que a equipe do Vasco vai segurando esse 0 a 0 contra o Grêmio. Um resultado nada agradável para a equipe de São Januário. Vai depois ter que decidir a vaga desse grupo contra o São Paulo no Morumbi. Se vencer por uma diferença de 4 gols, joga em condições iguais ao São Paulo. Se, é claro, fizer mais do que 4 gols, joga pelo empate. Menos de 4 gols, joga tendo que vencer. São os critérios que, depois da competição ter sido formulada, foram colocados para as equipes que disputam a Copa Nissan Sul-Americana no Brasil. Olha a boa chegada outra vez da equipe do Grêmio. O disparo acaba vindo fácil para as mãos de Fábio fazer a defesa. Sem muitos problemas, o goleirão da equipe do Vasco da Gama, apesar da chuva e da situação molhada do gramado, o disparo de Eduardo Marques foi bem em cima do goleiro da equipe do Vasco. A briga por ali no meio de campo. A sobra acaba ficando outra vez com a equipe do Vasco com Da Silva. Da Silva que está feliz da vida, ganhou um apartamento de presente do Vasco da Gama, vai sair
da concentração de Madureira, onde ele esteve, de onde ele, na verdade, se formou e foi para o Vasco. Vai poder levar os pais, a mãe, aliás, para fazer uma comidinha especial. Ele diz que perde muitos quilos, né, depois de cada jogo. A média são 2 quilos a cada jogo, né? Mas é porque é líquido, né? Tá acumulado e aí corre bastante, acaba perdendo, suando bastante. Ele diz que tem dificuldades na reposição, agora com a mamãe por perto vai ficar mais fácil. Olha o Carlos Miguel dando uma de ponta. Aquele que entrou de lateral tá com muito gás, o Carlos Miguel. Boa triangulação da equipe do Grêmio, que acabou desperdiçada ali num chute muito forte do Eduardo Max. A bola acabou se perdendo pela linha de fundo em tiro de meta para a equipe do Vasco da Gama. E tá aí Mauro Galvão. Agora outra falta em favor da equipe do Vasco da Gama. Já cobrada da Silva, sai de trás, faz o toque rápido, buscando a chegada por ali de Rodrigo Souto. Troca entre os dois, a sobra fica com Oséia. Se livra da marcação gremista, toca um pouco mais atrás agora. E agora pinta uma falta para cima do jogador de defesa da equipe do Vasco, já cobrada com rapidez. A bola vai chegando lá na frente para Regis. Tentativa para Beto, ele não chega, chega a zaga da equipe do Grêmio afastando o perigo. Olha só, a brincadeira quase não dá certo para a equipe do Vasco. Por sorte, o toque do jogador gremista, esse aí, Eduardo Max, foi mal. E a bola voltou outra vez para as mãos de Fábio. Entre você também no Mundo Fox, www.mundofox.com.br. Ali você aprende tudo que rola de bom na programação do seu canal Fox. E também fica por dentro dos jogos que serão transmitidos da Copa Nissan Sul-Americana. www.mundofox.com.br. Tá aí o Oséia, Beto apareceu, o toque foi errado, Tinga afasta o perigo, da Silva conserta tudo pro Vasco. E num ping-pong danado, a zaga acaba rasgando de bico, bola para frente para a corrida do Regis, ele não vai chegar nunca, a bola acaba se perdendo pela linha de fundo em tiro de meta para a equipe do Grêmio. O vencedor da Copa Nissan Sul-Americana vai poder somar por volta de 3 milhões de reais. Um prêmio nada desprezível pelas diretorias brasileiras hoje em dia. Só para acentuar isso, só a equipe do Vasco perdeu esse ano o volante Henrique, os meias Siston, Léo Lima, Petkovic, Marcelinho, os atacantes Cadu, Souza e Marques para o futebol internacional. Para o Grêmio, para falar de poucos, Anderson Polga, Rodrigo Fabre e Luiz Mário. Praticamente nenhum time tem a mesma cara do primeiro semestre, Paulo. Com certeza. E acho que por essa razão essas equipes começam a valorizar mais os torneios internacionais, porque é onde os jogadores aparecem. O futebol brasileiro, principalmente os clubes cariocas, enfrentam problemas financeiros atualmente, né? Essa talvez seja a pior fase do futebol brasileiro em termos de finanças, de dinheiro. E o que acontece? Se você faz uma boa venda de um jogador, apenas um jogador acaba solucionando boa parte dos problemas financeiros do time. Então, a partir de então, os jogadores, principalmente dos clubes cariocas, começam a valorizar mais os torneios internacionais. É o que está acontecendo agora. O time do Vasco está entrando em campo disposto a levar mesmo vantagem na partida de hoje e até contra o São Paulo na próxima semana, seguindo para a segunda fase e tentando até mesmo um título. Por quê? Porque quando se entra na fase internacional do torneio, acontece como aconteceu na Copa Libertadores. Os jogadores aparecem e, se aparecem, podem render bons negócios. Agora a zaga da equipe do Grêmio se complicou toda, mas o Claudio Miro conseguiu consertar. Mesmo assim, pinta um lateral ali pelo lado direito em favor da equipe do Vasco. A bola solta pelo lado direito, o Wellington Monteiro aparece por ali, tocou para Beto. Tem 2, 3, 4 jogadores do Grêmio. Claudio Miro acaba afastando o perigo numa jogada estilo karatê ali pelo meio da zaga. Sobra de Carlos Miguel. Lança em profundidade, o rebote vai cair nos pés de Tinga. Ele abre pela direita para Anderson Lima. Quase 20 minutos dessa primeira etapa, vai-se embora Eduardo Marques. Olhou para dentro da grande área, fez o toque de cabeça, Elton tentou o desvio, mas a bola não chega do outro lado. A equipe do Grêmio vai ainda assim, com muita vontade, muita força, recuperando a bola com o Elton. Dominou, cruzou para dentro do gol, olha o chute para sair, a chegada do Grêmio é boa, Tinga desperdiça por cima do gol.
Talvez o melhor momento do jogo até agora, uma boa triangulação da equipe do Grêmio. Veja aí na repetição, Tinga dispara por cima do gol e perde a grande oportunidade para o Grêmio. Paulo Echevarria. Nós já estamos a quase 20 minutos de jogo e essa verdadeiramente foi a melhor oportunidade, o melhor chute, né? Aliás, talvez até o primeiro chute do Grêmio a gol. E o Tinga está jogando muito bem, está se movimentando muito e armando jogadas com muita facilidade, pegando o meio de campo do Vasco de surpresa. E olha, engana-se quem acha aí que o Vasco da Gama vai dar a mesma goleada que o São Paulo deu no Grêmio. Outra tentativa da equipe do Grêmio, lá pelo lado esquerdo. E o toque é completamente errado, buscando Tinga lá atrás. A sobra acabou ficando com o Regis. Em profundidade achou o Beto. Beto pôs pra frente. Donizete não consegue segurar a bola e a zaga da equipe do Grêmio afasta o perigo outra vez para armar um contragolpe para a equipe do Grêmio. Olha a boa penetração pelo meio, vai chegando bonito. Dali a tentativa para a esquerda. Chegada é ótima de Eduardo Marques, que disparou bonito, mas o Fábio fez linda defesa, pondo para escanteio. Veja aí na repetição, boa jogada da equipe do Grêmio. A chegada ali pelo meio era do Elton, rolando a bola para o Eduardo Marques, que experimentou bonito de pé direito. Fábio fez linda defesa, Paulo. Você viu que saiu fácil a triangulação, começou lá atrás com o Tinga, boa visão de jogo. Você viu ali que o Eduardo Marques tentou o chute, mas ele poderia ter passado ali para o meio, que teria tido uma melhor chance. Bola para dentro da grande área, Claudio Miro apareceu por ali, também da Silva, afasta o perigo, a sobra ainda fica com a equipe do Grêmio, que vai levantar outra vez. Anderson Lima chuta nas costas do jogador do Vasco e ganha mais um escanteio para a equipe do Grêmio, que vai para cima do Vascão. Uma vitória do Grêmio aqui, mesmo que seja por uma diferença mínima, facilita muito a vida do São Paulo. Anderson Lima vai para a bola. Levantamento buscando o segundo pau. Veio a cabeçada de Claudio Miro, meio desequilibrado. A sobra ainda de Carlos Miguel pela esquerda. Afasta da Silva. Era Beto brigando por ali, mas a sobra ainda fica com o Grêmio. Toque para Carlos Miguel. Preparação para dentro da grande área. Vai dando certo para a equipe do Grêmio. Bola mais atrás para Eduardo Marques. Ele passa por um, por dois, prepara para o cruzamento. Aparece bem da Silva, evitando a passagem, faz o toque, a sobra de bola de Regis. Ele vai para o mano a mano, acaba sendo derrubado, diz o jogador da equipe do Grêmio, justamente o Renato, que não fez nada. Mas você vê aí o braço de Renato empurrando o jogador da equipe do Vasco. A falta já cobrada. Vasco da Gama, por enquanto, irreconhecível no jogo. O Wellington Monteiro se manda pela direita, vai fazer o cruzamento. Passou bonito por Renato, olhou para dentro da grande área. Tem mais dois jogadores do Grêmio, ele insiste, vai para dentro da grande área. Tem boa oportunidade o Vasco, Claudio Miro corta. Tinga afasta de vez o perigo, põe a bola pela linha lateral para a equipe do Vasco começar tudo outra vez lá quase do meio de campo. Foi o Mauro Galvão conversando provavelmente com alguém que está numa posição de privilégio lá dentro de São Januário. E também brigando por ali, Adilson Batista, novo técnico da equipe do Grêmio, dirigindo o time pela segunda vez. Agora foi falta em cima de Wellington Monteiro. Pelo lado esquerdo agora a equipe do Vasco vai dominando com o Regis. Chega na frente dele Renato, impede a passagem, cutucando a bola pela linha lateral em favor da equipe do Vasco. As infiltrações gremistas bem melhor no jogo até agora. Bem mais objetivas, enquanto que a equipe do Vasco toca muito bola. Mas quase não teve nenhum arremate a gol. Não, só para me contrariar, vem aí um chute para fora. Tiro de meta para a equipe do Grêmio. O Grêmio melhor mesmo no jogo, é só impressão minha, Paulo? Não, com toda certeza. O Grêmio está criando mais oportunidades de jogo aí dentro de São Januário, o que é surpreendente, né? O que surpreende também é o desempenho do Donizete na noite de hoje. O Donizete, que está fazendo um papel que deveria ser de Edmundo, junto com o Regis Pitbull, ou seja, né, um pouco mais ofensivo, aparecendo mais na frente. Na verdade, não está aparecendo absolutamente nada. Ele não está conseguindo fugir da marcação e está apagado em campo. Com isso, o Beto, que é um volante ofensivo de armação, está tendo que cobrir, fazer o papel de atacante, subindo mais e deixando desguarnecida a armação de jogadas importantes ali pelo meio.
E como você viu, Fabiano, número 15, entra para o lugar de Henrique, que realmente não teve condições de continuar na partida. O Vasco insistia pelo lado esquerdo. Quem está por ali? Tinga. Rouba a bola, solta a bola para Anderson Lima, que chuta de qualquer jeito, buscando o ataque da equipe do Grêmio. Sobra de bola ainda fica com a equipe do Vasco da Gama, que vai seguindo. O toque ali pelo meio, buscando o Rodrigo Souto. Ele pode experimentar dali uma bomba. A bola, é claro, bastante molhada. Era a tentativa da equipe do Vasco, desperdiçada pela linha de fundo em tiro de meta para o Grêmio bater. Aí, na verdade, a tentativa do chute ali foi do jogador número 21, Bruno Lazzaroni. Geralmente ele joga com o número 19 pelo Campeonato Brasileiro. Copa Mercosul, uma diferente numeração. Aí a gente vai se adaptando. Sobra de bola para a equipe do Grêmio. Toque em profundidade. Ainda é bom para a equipe do Sul, que vai buscando uma vitória depois de 5 jogos sem vencer. Tinga. Tem espaço pelo lado direito. Fez o toque com o Anderson Lima. Boa triangulação pelo meio. A zaga da equipe do Vasco rasga de qualquer forma com o Fabiano. Beto briga pelo alto. Mas a sobra ainda fica com a equipe do Grêmio. O próprio Mauro Galvão dizia que a equipe do Grêmio é uma equipe que pode crescer, pode subir a qualquer momento. Mesmo jogando com jogadores reservas, é um time de tanta tradição, de tanta força, que pode fazer isso aí. Olha aí o Elton chegando. Dominou, entrou, tentou o cruzamento, errou na hora de finalizar. E a equipe do Vasco se livra de mais uma. Foi quase o que aconteceu com o Corinthians, né? No Campeonato Brasileiro, que perdeu praticamente todo mundo, entrou aí com 2 jovens talentos e conseguiu uma linda vitória para cima do Internacional por 3-1 no Pacaembu no último fim de semana. Geninho, que no meio de semana havia sido apedrejado, já está virando herói. Olha, eu acho que muito importante é a preleção. Por exemplo, um técnico determinado que tem bom poder de palavra, um forte poder de palavra, ele acaba mudando todo o aspecto psicológico de um time por completo, né? O caso do Luiz Felipe Scolari, que o Brasil se classificou daquele jeito, na verdade acabou ganhando a Copa. Na verdade foi só bate-papo para encher o jogador de motivação. E eu acho que o Adilson Batista tem conseguido isso. Hoje a gente vê em campo o desempenho dos jogadores do Grêmio totalmente diferente das últimas partidas e até mesmo do Campeonato Brasileiro que nós temos assistido. Eu acredito sim que os substitutos que entraram hoje estão desempenhando muito melhor do que os titulares que jogavam anteriormente. Ele que vem de um empate de 0-0 com o São Caetano. Um jogo bastante nervoso, principalmente porque do lado do São Caetano tinha a figura do Tite, que por muito tempo levou essa equipe do Grêmio às alturas. Bola dominada por Tinga pelo lado direito. Em profundidade, vai tentando a movimentação a equipe do Grêmio, mas pinta uma falta do Oséia, já marcada pelo juiz. O próprio Tinga solta um pouco mais atrás para Renato começar tudo outra vez com Cláudio Miro. Bola de Carlos Miguel, lançando em profundidade outra vez para a corrida do jovem Bruno. Bruno domina, solta a bola para Elton. Tem Bruno de volta. Bruno recebe. Não tem espaço, nada para fazer lá na frente. Procura o jogo mais atrás com Carlos Miguel, daí para Tinga. Tudo tem que passar pelo Tinga. Dessa vez ele escorrega, acaba perdendo a posse de bola. A equipe do Vasco vai tentar sair num contragolpe com Regis. Rapidinho ali ele faz o toque no meio para Da Silva. Ele quase perde a posse de bola, briga outra vez e acaba entregando de ouro para o bandido, para o Carlos Miguel, que vem saindo ali da zaga. Abertura pelo lado direito para a descida de Anderson Lima. Tinga tá por perto, é claro. Tem Anderson Lima passando. Tinga prefere devolver a bola outra vez para a zaga. Dali é para Renato. Você vê que os jogadores são bem mais cuidadosos agora. O gramado parece estar deslizando bastante. Cláudio Miro. Soltura pelo lado esquerdo. Vai-se embora outra vez Carlos Miguel. Muito buscando o apoio. À frente. Fez o toque para Elton. O Elton tenta fazer a jogada individual. Soltura outra vez para Carlos Miguel. Arriscou o chute. A bola desvia no zagueiro da equipe do Vasco e se perde pela linha de fundo. Pintando o escanteio aí lá pelo lado direito em favor da equipe do Grêmio. Temos quase 29 minutos dessa primeira etapa. O placar é igual. 0 para a equipe do Vasco, 0 para a equipe do Grêmio. No fim ele não deu o escanteio não. Parece que
Eu parecia ter visto a bola bater no zagueiro da equipe do Vasco. Mas, enfim. Tá aí o Grêmio outra vez de novo com a posse de bola. Deve dificultar bastante para os dois técnicos dirigirem o time da maneira que acontece em São Januário, né, Paulo? Os dois técnicos ficam atrás do gol. E sofrem a tremenda pressão da torcida, que é 100% vascaína, né? Quase não sobra espaço aí para um torcedor do Grêmio entrar aí na arquibancada. Acontece que hoje está chovendo bastante, né? Você viu que o estádio não está completamente cheio. Isso facilita bastante aí o desempenho dos jogadores aí em termos de pressão. Eu digo, os jogadores do Grêmio. Olha, descendo outra vez pela esquerda, Eduardo Marques busca a ponta, faz o cruzamento, a bola chegava no Tinga. Passou por ele, vai espirrando lá pelo lado esquerdo da equipe do Vasco da Gama, que se salvou por pouco. Quase sem jogar muito ofensivamente, a equipe do Vasco da Gama vai apresentando diversos problemas na marcação. Você vê aí, dessa vez, Eduardo Marques fazendo bom cruzamento, Tinga chegando um pouquinho atrasado. Por que está acontecendo isso? Porque a defesa do Vasco está centralizando a marcação. Aí, por isso, o Grêmio entra fácil com o Elton e com o Eduardo Marques, criando opções pelo setor esquerdo. E por cima também, daqui um pouquinho, lá por cima, pelo setor direito, também vão criar caminhos ali para se chegar à área do Vasco. E nisso o Grêmio vai se saindo melhor até agora, quando temos passado 30 minutos dessa primeira fase. Primeira parte do jogo é Grupo 3 da Copa Nissan Sul-Americana, que você acompanha ao vivo aqui pelo canal Fox. Este é o canal. E na madrugada de quinta-feira você também vai estar acompanhando o jogo entre Internacional e Flamengo. O Inter empatou com o Santos na sua estreia, o Flamengo estreia hoje. E você vai ver a 1 da manhã dessa quinta-feira. Melhor para a zaga da equipe do Vasco, em profundidade, vem saindo de trás o Beto. Beto domina, faz o toque em profundidade, buscando Donizete. Fez o giro, devolveu para Beto. Beto escolheu o Wellington Monteiro pela direita, vem o cruzamento para o segundo pau, chegou Regis, melhor para a zaga do Grêmio. Anderson Lima. Bom de bola, o garoto subiu mais que todo mundo, afastou o perigo. Anderson Lima, que hoje no Campeonato Brasileiro é um artilheiro do Grêmio, tem 5 gols. Logo atrás chega o Caio com 4 gols, o Christian tem 3 gols. Christian que se deu mal com a torcida do Grêmio. Olha só, tentativa da equipe do Vasco por cima, não deu certo. Rodrigo Souto chegou por ali, mas cabeceou pela linha de fundo. E você também não pode deixar de acompanhar no sábado, às 2 horas da tarde, o melhor da Copa Nissan Sul-Americana. Eu e Paulo Echevarria estaremos para vocês, junto com vocês, levando um show de 1 hora com tudo de bom que acontece no Campeonato Sul-Americano do segundo semestre. Anderson Lima acabou furando feio por ali. Oséia se aproveita, dribla bonito, vai buscando a linha de fundo, desce bonito o Vasco. O cruzamento é horrível nas mãos de Daniel. Olha, tá certo, os jogadores têm que ter confiança, mas não pode abusar dessa confiança, ou seja, se descuidar, porque cochilou, o cachimbo cai, né? A equipe do Grêmio tá tocando bem, tá armando direitinho, tá partindo para cima, tá muito mais ofensiva, mas o Vasco tá vivo, nós estamos apenas no primeiro tempo, e os contra-ataques são fulminantes da equipe vascaína. Portanto, se o Grêmio quiser sair com um bom resultado de São Januário hoje, tem que prestar bastante atenção no seu setor defensivo também. Aí a falta mais dura para cima do Leanderson, já cobrada pela equipe do Grêmio. O toque vem bem atrás para o Renato. E agora mais atrás ainda para Claudio Miro. Tá aí o Carlos Miguel. Começando outra vez com o Leanderson. Devolução para Carlos Miguel. O Leanderson vai fazendo o papel daquele volante que segura o zagueiro, o lateral, na hora que ele desce. Tentativa de cruzamento não dá certo, mesmo assim a sobra da equipe do Grêmio. E agora pinta um escanteio lá pelo lado esquerdo, quando o Wellington Monteiro foi obrigado a dar o carrinho e evitar mais essa chegada da equipe do Grêmio, que sempre chega pelo lado esquerdo, sempre chega com perigo. Invertendo um pouco o papel da equipe do Grêmio, o técnico Adilson Batista, o Grêmio que adorava jogar justamente pelo lado direito, com o apoio do Anderson Lima, hoje joga quase tudo pelo lado esquerdo.
Tá o jovem Bruno dentro da grande área. O toque mais atrás para Carlos Miguel. Ele chegou e rolou para Anderson Lima. Devolução para Carlos Miguel. Uma bomba rasteira para cima do goleiro Fábio. Mais uma finalização para a equipe do Grêmio, que vai levando vantagem, uma vantagem ligeiríssima nesse jogo, só que não consta no placar. Por enquanto 0 a 0 Vasco e Grêmio, mas o Grêmio parece bem melhor. Tá aí o Regis, deixa o Tinga na saudade, insiste o Regis, mas o Tinga é sempre Tinga. Brigou bastante, conseguiu a recuperação de bola e já vai levando pancada ali no meio de campo para começar tudo outra vez para o Grêmio. Copa Nissan Sul-Americana, grupo 3 para vocês, direto de São Januário ao vivo. 0 Vasco, 0 Grêmio. Quase 35 minutos, você concorda comigo, Paulo? O Grêmio melhor em campo? Claramente, e a razão de tudo isso ali está ali, ó, no Tinga, né? O Grêmio anulou o Donizete pelo lado do Vasco. Ele não está conseguindo fugir da marcação, não está aparecendo, não está honrando aquela responsabilidade que deveria ser na falta, suprir a falta do Edmundo, como aconteceu, na verdade, no jogo de domingo lá contra o São Paulo, que eles entraram com 3 atacantes, enfim, desenvolveram um bom papel. Na verdade, o que o Vasco deveria fazer para acabar com essa festa toda aí do Grêmio, esse domínio de bola, seria anular o seu jogador-chave. O jogador-chave no momento, na noite de hoje, é o Tinga. Apertar a marcação em cima do Tinga, que está se movimentando bastante, aí as coisas podem mudar um pouco. Bola em profundidade, a sobra acaba ficando outra vez com o Regis. Ele abre pela esquerda buscando a Pantera Donizete. Ficou um pouco sem opção, preferiu tocar mais atrás para Rodrigo Souto. Ele vai para o mano a mano contra 2 jogadores da equipe do Grêmio. Levou a melhor, ficou pedindo falta, mas a sobra de bola ainda é da defesa da equipe do Grêmio. Anderson Lima. Estica ali na corrida do Bruno. Bruno tem forte marcação de Bruno Lazzaroni. Ele acabou deixando o da Silva na saudade. O árbitro marcou a falta, o juiz pareceu muito perto do lance para ter se equivocado. A torcida, é claro, que reclama. E o Grêmio ainda desperdiça a posse de bola, jogando a bola de volta para fora em favor da equipe Cruz Maltina. Vamos chegando ao final do primeiro tempo, tudo igual. Vasco 0, Grêmio 0. Poderíamos assim analisar um placar horrível para a equipe do Vasco até agora, porque o São Paulo venceu por 4 a 0. Por isso a equipe do Vasco teria que pelo menos vencer esse jogo. Para o Grêmio é praticamente o adeus à competição. Olha só, a chegada é boa. Para o meio veio a zaga, afastou o perigo com Fabiano. Sobra de bola lá pelo lado esquerdo para o Zéia. Cutucou para o Donizete, completamente fora de sintonia. Mesmo assim ficou melhor para Elton. Ele vai pro mano a mano, invadiu a área, Elton bateu! Gol! Futebol. Ele foi para cima do Wesley e bateu na saída de Fábio para marcar um golaço para a equipe do Grêmio e abrir o placar em São Januário. E agora o Grêmio está na frente, Paulo. 1 a 0. Olha, estava amadurecendo esse gol do Grêmio já há muito tempo, né? O Grêmio estava estudando as jogadas, estava encontrando os caminhos e veja bem, por onde que saiu esse gol? Saiu de uma jogada pelo setor direito. Nós estávamos falando o tempo todo que o Vasco estava centralizando a marcação, enquanto que o Grêmio crescia pelas pontas, pelo setor esquerdo e pelo setor direito. Não tardou muito e o Elton foi lá e marcou o primeiro gol do Grêmio, fazendo aí 1 a 0. O Elton, um jogador de 20 anos, 1,80 m e 74 kg. Está na forma perfeita. Ele vai completando 20 anos no próximo dia 15 de setembro. Bom de bola, Elton, número 24. Festa outra vez da equipe do Grêmio. Festa da torcida do Grêmio, que não vê uma vitória faz tempo. 1 a 0 vence o Grêmio. Com isso, as chances do Grêmio ainda existem nessa Copa Nissan Sul-Americana. Depois a gente explica para vocês os critérios de desempate, para você fazer aí a sua matemática e analisar quais chances ainda sobram para a equipe do Grêmio nessa competição sul-americana. A falta foi em cima de Eduardo Marques, já cobrada pela equipe do Grêmio. Tá aí o Carlos Miguel.
De uma certa forma, Paulo, principalmente tendo observado o jogo entre a equipe do Vasco e o São Paulo, a equipe do Vasco joga com um certo desdém, é incrível isso. Precisando da vitória, sabendo que o São Paulo aplicou uma goleada para cima do Grêmio no último jogo anterior. Eu não sei se é porque encara o lanterna do Campeonato Brasileiro, mas o Vasco joga mal. Olha, tudo isso... somado a tudo isso aí, você tem aí um resultado que é o salto alto. Eu acredito até que o Vasco tenha entrado em campo hoje achando que a partida estava ganha, mesmo porque está jogando em casa. E acostumou a jogar naquele esquema do 4-3-3, com 3 atacantes extremamente ofensivos, 3 jogadores no meio de campo, o Edmundo, o Cláudio, o Regis Pitbull e o Donizete funcionando ali na frente muito bem. O resultado foi aquela belíssima partida contra o São Paulo. Só que isso não está acontecendo hoje. O Donizete, que deveria estar fazendo o papel de atacante junto com o Regis Pitbull, está sendo marcado, está anulado, e o Vasco até então não está entendendo por que não está saindo um bom resultado, o resultado tão esperado que, né, se falou bastante durante toda a semana. É uma situação quase similar àquela que aconteceu na vitória da equipe do Grêmio para cima do Santos por 2-0. O time tinha vencido antes daquilo uma partida contra o Flamengo também por 2-0 no dia 6 de julho. Depois perdeu para o Paraná, perdeu para o Cruzeiro, empatou com o Paysandu, perdeu do mesmo Vasco por 2-0, perdeu do Criciúma, perdeu do Corinthians e de repente ganhou de 2-0 do Santos numa época que o Santos estava precisando da vitória para chegar à primeira colocação do Campeonato Brasileiro. E depois o Grêmio continuou perdendo. E quem sabe aí essa vitória hoje contra a equipe do Vasco, apesar de ainda ser parcial, alavanque um futuro melhor nessa competição para o tricolor gaúcho que vive o seu centenário. É verdade, as coisas estão acontecendo aí certinhas para o Grêmio, né? Precisa ganhar do Vasco e depois torcer que o Vasco ganhe de São Paulo, né? Por um número pequeno de gols. Porque aí as coisas, né, ficam bem mais assim, respiráveis, mais fáceis, ou seja, há esperanças ainda para o Grêmio. Nem tudo está perdido. Futebol é isso aí, né? É sempre uma surpresa. Grêmio que nesse próximo dia 30 volta ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense. Fluminense que também anda muito capenga nesse Campeonato Brasileiro. Escapou aí da zona de rebaixamento por enquanto, né? Está com 27 pontos aí no Campeonato Brasileiro. Em setembro o Grêmio joga contra o Bahia em casa, contra o Curitiba fora, contra a Ponte Preta em casa e contra o São Paulo fora também. Difíceis compromissos para a equipe do Grêmio. Não que alguma coisa fosse fácil nesse Campeonato Brasileiro. Interessante é que o Vasco joga praticamente com os mesmos adversários dessa equipe do Grêmio. O Grêmio joga na próxima partida, o próximo fim de semana, contra o São Caetano, com quem a equipe do Grêmio recentemente empatou. Também tem como próximos adversários Fluminense, Bahia, Curitiba e Ponte Preta. Beto, em profundidade, buscava a chegada por ali de Donizete. A Pantera estava sozinha na banheira. Tá um detalhe, o Leanderson, a equipe do Grêmio muito mais motivada agora, depois do gol marcado por Elton. Nesse segundo tempo, um gol merecido. A equipe do Grêmio havia criado as maiores oportunidades no jogo e por isso vai saindo na frente. 1-0, gol de Elton, número 24 para a equipe do Grêmio. Sobra de bola no meio de campo. Na confusão toda, a bola vai ficando outra vez para iniciar tudo outra vez com o Leanderson. Ele faz o toque para Carlos Miguel. Devolução para Leanderson, ele procura no meio, sempre Tinga. Outra vez Leanderson, tá aí. Deu para ouvir, todo mundo pedia para ele fazer a viravolta lá para Renato. Chega o zagueiro, abre bola pela direita, buscando Anderson Lima. Tinga já se aproxima. Boa jogada de Renato com Anderson Lima. Agora é pela direita que o Grêmio avança. Tem a proteção de Oséia, ele vai para cima de Oséia, tocou para Tinga. Tinga tentou fazer uma jogada esperta por ali, não deu certo, num toque rápido para o Rodrigo Souto. Melhor ficou para a equipe do Vasco com Beto no meio de campo. Um toque completamente errado também do Beto. Fica melhor para a equipe do Grêmio, que simplesmente chuta a bola para a linha lateral. Me parece que vai ser adicionado um único minuto nesse primeiro tempo, pelo menos pareceu ser a indicação de Paulo César Oliveira. Olha, sinceramente eu não vi razão para isso não. Eu acho que está um jogo bastante limpo, você vê que não há muitas faltas, não houve cartão amarelo até agora e o juiz está apitando muito bem. Não vejo razão aí para se dar um minuto de desconto.
Quem sabe lá pela contusão do Henrique. Olha a chegada outra vez da equipe do Vasco. Vai-se embora Regis, vai para cima da marcação, ganhou, tentou por baixo das pernas de Carlos Miguel. E finalmente comete uma falta em cima daquele que foi o meia do Internacional e do próprio Grêmio. E hoje atua aí na lateral esquerda da equipe do Grêmio. Bastante improvisado. Vamos dar uma olhada aí o que acontece. Houve realmente um chute por trás do lado do pé do Carlos Miguel. Jogando então o veterano Carlos Miguel, 30 anos de idade, no chão. Ele que está tendo uma boa partida até agora. Tá aí o Tinga. Devolução na zaga para Carlos Miguel. Melhorou muito o toque saindo de trás para a equipe do Grêmio, é o que parece estar acontecendo aí com a presença do Carlos Miguel. Principalmente um lado esquerdo que não vai ter Gilberto, craque dessa equipe do Grêmio, por algum tempo. Me parece que ele deve ficar 30 dias fora de atividade. Oséia toca mais atrás para Da Silva. Devolução para Oséia. Da Silva aparece outra vez, faz o toque buscando a chegada ali de Regis. Regis bate um pouco mais atrás para Bruno Lazzaroni. Ele perde a posse de bola. O Grêmio vai tentar armar um contragolpe. Não deu nada certo. A sobra fica com Wesley, que começa outra vez pela direita com Wellington Monteiro. Beto. Tinga chegou rasgando. Balão para qualquer lado. A equipe do Vasco tenta responder. Empurra. Tenta uma falta em favor da equipe do Vasco da Gama. Paulo César Oliveira pertinho do lance. O Vasco numa das suas últimas tentativas nesse primeiro tempo de tentar igualar o placar. Por enquanto, Grêmio na frente. Elton, número 24. 1-0 vence o Tricolor do Sul. Dispara em profundidade, briga no meio. Sobra de bola para a equipe do Vasco. Outro passe errado e a sobra fica outra vez com a equipe do Grêmio. Se embaralhou por ali. Na saída de bola não deu certo. Aparece Oséia pelo lado esquerdo. É o Rodrigo Souto. Olha para dentro da grande área, não encontra ninguém. Preferiu o Beto. Vai arriscar o Beto. Uma bomba. Danley faz a defesa. E Anderson Lima afasta o perigo. Boa virada de Beto. Forte, garoto, de cara, de frente pro gol. Dali ele pega sempre bem na bola. Danley atento fez a defesa. O Grêmio se salva quanto pode nesse finzinho de primeiro tempo. O Vasco insiste, a torcida vai para cima, empurra o time, mas não dá mais tempo para mais nada. Paulo César Oliveira apita final do primeiro tempo. Você vai acompanhando Copa Nissan Sul-Americana direto de São Januário, tudo ao vivo para vocês aqui na tela da Fox. Por enquanto, Vasco da Gama 0, Grêmio com Elton aos 37 minutos 1. Continuem ligados na Fox, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. A Copa Nissan Sul-Americana está chegando a vocês graças a Nissan. De volta com vocês e a cobertura completa do canal Fox da Copa Nissan Sul-Americana. Grupo 3 para vocês, por enquanto vai dando Grêmio, vencendo a equipe do Vasco da Gama por 1-0. Gol de Elton aos 37 minutos desta primeira etapa. O estádio de São Januário vai recebendo então mais um jogo internacional. E é bom lembrar que a equipe do São Paulo está também nesse grupo, venceu o Grêmio na primeira partida por 4-0. E nós temos que já começar a levar em consideração, assim como já acontece em outros grupos, o jogo final, que será São Paulo e Vasco da Gama, jogo que será realizado no Morumbi. No caso de empate dessas três equipes que compõem um grupo, já que apenas o campeão do grupo segue em frente para disputar uma das duas vagas com o outro campeão de grupo, os critérios são os seguintes: o primeiro, melhor saldo de gols. Então tá aí para vocês. O São Paulo no momento tem 3 pontos e um saldo positivo, é claro, de 4 gols, pois venceu a equipe do Grêmio por 4-0. Depois, o maior número de gols a favor, que também, é claro, favorece o São Paulo no momento, tem 4. Depois, a terceira situação para tentar desvendar o desempate é o resultado
do jogo frente a frente. Então, no caso que o Grêmio vença hoje e o Vasco vença o Grêmio, vence o São Paulo, nos frente a frente, claro que o São Paulo leva vantagem em cima do Grêmio, o Vasco levaria em cima do São Paulo e daí voltaríamos ao saldo de gols e maior número de gols a favor. E por fim, se tudo tiver igual, tanto em pontos como número de gols e saldo de gols e confrontos diretos, nós estaríamos olhando na quarta opção de desempate, que seria um sorteio, que é inclusive o que pode estar acontecendo entre Atlético Mineiro e Fluminense, caso os dois empatem, porque tanto Atlético Mineiro como o Fluminense acabaram vencendo a equipe do Corinthians por 2 gols. Isso certamente ficou então todo mundo na igualdade. Caso haja um empate naquela terceira partida, nós teremos então o sorteio para ver quem é que fica com a vaga. Vem aí então Moraes, um homem que Mauro Galvão já imaginava colocar para o jogo, justamente para o lugar do número 18, Rodrigo Souto, dando, na minha opinião, um pouco mais de agilidade, um pouco mais de velocidade nesse meio de campo da equipe do Vasco, que teve no último fim de semana um grandiosíssimo desempenho do animal Edmundo. Infelizmente ele não está hoje, né, Paulo? Olha, o Edmundo jogou talvez a melhor partida dele dentro do Campeonato Brasileiro, né? Se articulou bastante, se movimentou demais, chutou, manteve a calma, enfim, jogou um excelente futebol. E a consequência foi justamente aí, né? A marcação cerrada em cima dele, chutes, ninguém pegou pesado e ele acabou aí com o tornozelo machucado e lamentando bastante não estar na partida desta noite. A vontade do Edmundo, poucas vezes a gente vê o Edmundo com essa movimentação, essa motivação toda. E ele sempre foi um vascaíno de coração, sempre quis aí estar, né, jogando no time do Vasco e enfim, a gente sabe na verdade o que ele deve estar sentindo em não estar participando da partida de hoje. Está de bem com a torcida, está tudo lindo, maravilhoso e enfim o Vasco perde verdadeiramente com a falta de Edmundo esta noite. Mas o resto do time, me parece aí o Mauro Galvão, vai lá, ele vai dar início à partida, depois a gente comenta. Paulo César Oliveira já olha para o seu cronômetro, também consulta com os câmeras da Fox para autorizar o reinício da partida, que você vai acompanhando ao vivo, direto do estádio de São Januário. O Grêmio, por enquanto, na frente, 1-0, gol de Elton Prata, da casa, apita o árbitro, bola rolando outra vez. Você continua ligado aqui na Fox. É Marcos César ao lado de Paulo Echevarria, com o grupo 3 dessa Copa Nissan Sul-Americana. Jogo de grande importância, o Vasco precisa buscar a virada no placar. Só um empate dificulta muito a situação para a equipe do Vasco no jogo que terá contra o São Paulo, principalmente pelo resultado tão favorável que o São Paulo obteve no jogo contra a equipe do Grêmio na primeira partida desse grupo 3, realizado em Porto Alegre. Bruno tenta escapar pela direita, olha só a mancada do zagueiro, o cruzamento acaba sendo salvo pela defesa da equipe do Vasco da Gama na hora H. Me pareceu o Fabiano fechando ali, se antecipando ao atacante da equipe do Grêmio, quando quase uma bobeira faz com que a equipe do Vasco tivesse 2 gols atrás do Grêmio. Bom começo para o Grêmio, quando já pinta uma falta justamente ali pelo lado direito de ataque da equipe do Vasco da Gama, mas o Paulo César Oliveira mandou voltar. Para começar tudo outra vez ali, o toque de Bruno Lazzaroni, buscando o lado direito e a descida de Wellington Monteiro. Bola em profundidade, está valendo para o Vasco, a boa cobertura de Claudio Miro. Está aí o xerifão da equipe do Grêmio, também se complicando todo, saindo com bola e tudo pela linha de fundo, oferecendo um escanteio para a equipe vascaína. Muita confiança o Claudio Miro. Tem o Marcos Paulo, médio volante, que junto com o Leanderson vai fazendo a cobertura de zaga dessa equipe do Grêmio, que vem muito desfalcada. E está dando certo o desfalque. Olha só o cruzamento. Melhor agora para a equipe do Grêmio, que afasta o perigo. A sobra de bola cai lá na frente e o toque é mais atrás para Carlos Miguel. Uma dividida infeliz para o Carlos Miguel. Chega a equipe do Vasco. Olha só, boa jogada de Moraes. Busca a linha de fundo na hora do cruzamento. Ele sai com bola e tudo. Vai ser tiro de meta para a equipe do Grêmio bater.
duas bobeiras seguidas da defensiva da equipe do Grêmio, Paulo. Isso custa caro às vezes, hein? Olha, 2 minutos, mas na verdade me parece que tudo voltou como estava no primeiro tempo, né? O Vasco acabou ainda abrindo a guarda ali no seu sistema defensivo pelo setor direito. Você viu que o Grêmio chegou com relativa facilidade e agora o Grêmio precisa ficar atento aí no seu também sistema defensivo para evitar lances como esse do Moraes. O Moraes sim foi a diferença nesse segundo tempo, né? Mas enfim, nós estamos aí há cerca de 3 minutos, ainda tem muita água para rolar. Beto toca a mão na bola, mesmo assim da Silva conserta para a equipe do Vasco de cabeça, abrindo pela esquerda para buscar Oséia. Ainda pela Copa de Sul-Americana, ontem foram realizados 2 jogos. O Aliança Lima perdeu para o Cienciano do Peru por 1-0. E o Danúbio perdeu para o Nacional do Uruguai por 1-0. Jogo realizado em Montevidéu. São as brigas regionais nessa Copa de Sul-Americana. Depois eu vou tentar dar uma explicada para vocês como que nós estaremos chegando a 8 equipes das 35. Olha só, entrosada da equipe do Vasco no campo de ataque, não dá certo. Tinga erra, a sobra de bola acaba ficando outra vez pro Grêmio com Marcos Paulo tirado ali. Da Silva. O Vasco já aperta a marcação desde o começo. Deve ter tomado um bom pito lá do Mauro Galvão. Moraes buscava a direita, não deu certo. Houve a intervenção do jogador da equipe do Grêmio. Nada contra o Carlos Miguel, mas se realmente a equipe do Vasco continuar pressionando por aquele lado, o Carlos Miguel tem 30 anos, jogadores da equipe do Vasco um tanto mais jovens, com exceção ao Donizete, mas se colocar o Regis para pôr um pouco mais de correria para cima daquela região do campo, periga complicar a situação para o Carlos Miguel, que está voltando aí de um problema depois de um mês afastado. Você viu, o Donizete está com 34 anos, né? Já não tem mais aquele pique que ele tinha na época em que jogava no Napoli, jogou no São Paulo, no Fluminense, no Botafogo, principalmente no Botafogo. Tem a falta feia para cima do Bruno Lazzaroni. Vai se revelando um bom jogador ali de meio de campo, um bom jogador de pegada e com boa saída também de bola. O filho do ex-técnico da seleção brasileira. Tinga. Toca em profundidade, buscava conexão com o ataque, não deu nada certo. A sobra de bola acaba ficando com o Wesley. A zaga do Vasco, que já teve substituição, o Henrique se machucou, tem agora o Wesley e Fabiano. O juiz não marcou nada, o Grêmio vem em rápido contragolpe pelo lado esquerdo. Bola enfiada ali para a corrida de Elton. O cruzamento veio bem, bola para dentro da grande área, só sobrou um homem do Vasco, é justamente Fabiano, que de bico pôs para longe para evitar o segundo gol da equipe do Grêmio. Oséia, na verdade, aparecia por ali de pé esquerdo para mandar para fora. Lateral já cobrado para a equipe do Grêmio. Temos aí 5 minutos passados do segundo tempo. Carlos Miguel faz um bom toque e recebe a falta. Falta para cima de Eduardo Marques nessa tentativa de encontrar outra vez o caminho do gol para a equipe do Grêmio. O placar continua igual, 1-0 para o Grêmio. Tem o Eduardo Marques já recuperado. E a falta vai levar perigo contra o gol de Fábio. Por ali, geralmente, Anderson Lima pode soltar a bomba. O Fábio já vai organizando a sua barreira. Paulo César Oliveira tem pressa. Pede uma rápida cobrança e é justamente Anderson Lima que toma distância. O Grêmio tem uma séria oportunidade para ampliar o placar. Uma bomba desviou na barreira e foi longe. E parece ter desviado também no jogador do Grêmio, veja só. Ele ficou reclamando, disse que o Bruno se virou, mas ele deveria ter saído dali, né? Já cobrado o tiro de meta. Fábio levanta a bola buscando o meio de campo da equipe do Vasco. Toca um pouco mais atrás para Bruno Lazzaroni. Ele pisa na bola e solta um pouco mais atrás para Da Silva. É a zaga do Vasco tentando resolver tudo. Mas houve ali uma intercepção do Eduardo Marques. O Vasco insiste. Tentativa para o lado direito. Carlos Miguel faz o corte. Soltando rápido, bola para Marcos Paulo. Pelo lado esquerdo é Elton. Busca outra vez o ataque a equipe do Grêmio. Já houve
Melhor posicionamento da equipe do Vasco. Girando a bola para o meio para Beto. Beto vem em velocidade. Dominou, tentou Donizete. Melhor para Carlos Miguel. Cláudio Miro fica com a sobra. Sai rompendo um pouco de trás e abrindo bola pelo lado direito para descida outra vez do Grêmio com o Anderson Lima. Boa esticada da bola. Bola buscando o Bruno. Ele vai para cima do primeiro, conseguiu ganhar a sobra de bola um pouco mais para trás. O disparo rasteiro passa à esquerda de Fábio e vai para fora. Tentativa de Elton mais uma vez. O herói do jogo até agora. A bola se perdeu, foi longe do gol de Fábio. Tiro de meta para a equipe do Vasco bater. Começou bem o segundo tempo, bem melhor do que o primeiro, né, Paulo? Não resta a menor dúvida, né? Acho que as duas equipes estão muito mais ofensivas nesse segundo tempo aí, com o Vasco ligeiramente melhor do que o Grêmio. A verdade é que o Grêmio não pode prender a bola como está prendendo agora. Tem que procurar tocar como fez no primeiro tempo inteiro, né? Grêmio que no momento segura a lanterna do Campeonato Brasileiro. 24 pontos em 28 jogos. São 6 vitórias, 6 empates, 16 derrotas para o tricolor gaúcho que vai em 2003 celebrando o seu centenário. Eu não sei se o quanto isso é verdade, mas eu fico me lembrando de outros centenários aí celebrados por equipes brasileiras e só lembro de desgraça. Olha a situação do Grêmio. O Grêmio está em 24º lugar, é o último na classificação. Tem 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates e 16 derrotas. Marcou 26 gols, tomou 41, portanto está com saldo negativo de 15 gols. Precisa de uma vitória como essa, talvez até com mais um golzinho em cima do Vasco para recuperar toda essa confiança e quem sabe aí uma escalada, né, no Campeonato Brasileiro, pelo menos escapando aí da zona de rebaixamento. Carlos Miguel faz tudo sozinho, só que a resposta não veio. A equipe do Vasco acaba ficando com a sobra de bola. É bom lembrar que nós teremos aí um triste duelo, assim por dizer, entre Grêmio e Fluminense. Jogo que será realizado em Minas Gerais no próximo fim de semana. São duas equipes que realmente estão aí brigando contra o rebaixamento. O Grêmio depois joga contra o Bahia, visita o Curitiba, que é um dos times pontas dessa competição, recebe a Ponte Preta e depois volta a jogar contra o São Paulo, só que dessa vez no Morumbi, o mesmo São Paulo que venceu o Grêmio por 4-0 nessa competição há 2 semanas. Regis, boa movimentação, ele realmente é uma força total, tocou com o Beto. Tentou devolver para Regis no comando. Havia uns 5 jogadores da equipe do Grêmio ali. Não deu para a bola passar. E agora pinta uma falta justamente para cima do Leanderson. Na saída de bola da equipe do Grêmio. Veja aí na repetição. A falta justamente do Pantera para cima de Leanderson. O Grêmio não tem pressa, 10 minutos passados do segundo tempo, o placar é 1-0 para o Grêmio, gol de Elton, número 24, herói da partida até agora. Entre você também no Mundo Fox, www.mundofox.com.br. Você fica sabendo os horários e dias das transmissões da Fox nesta Copa Nissan Sul-Americana e fica também por dentro de toda a programação de filmes, desenhos animados, shows. Canal Fox, este é o canal. Bola em profundidade para Moraes, ele tentou a devolução para Oséia, não deu para entender. Anderson Lima acaba chegando primeiro que ele, faz um toque rápido buscando Eduardo Marques. Da Silva realmente com uma saúde, uma vontade. Agora ele deve estar buscando o carro, né? Porque o apartamento ele já ganhou do Vasco. Muita vontade, muita força do da Silva. É o Paulo César Oliveira pondo ordem na casa. Bola tocada outra vez para Oséia. Oséia domina, solta para Moraes. Tem a marcação de Tinga. Vamos ver se o Moraes consegue avançar com a bola. Prefere jogar um pouco mais atrás ainda. Fabiano lança em profundidade. O ataque vai dando certo com o Donizete, mas finalmente Renato acaba cortando tudo, tocando a bola pelo lado direito para Anderson Lima. Ele chuta contra o Vascaíno e ganha ainda o lateral para a equipe do Grêmio.
realmente fazendo muita falta o Edmundo, pelo menos nessa partida do Vasco da Gama. Falta muita criatividade nesse meio de campo da equipe vascaína. Tudo aquilo que o Edmundo conseguiu trazer no jogo contra o São Paulo. Olha o Moraes, tem 3 na marcação, ele tocou para o meio, buscando o Regis. Mais atrás ainda para a chegada de Bruno Lazzaroni. De volta para ele. Moraes encosta, ele prefere o lado esquerdo onde tem Oséia. Vai para cima de Anderson Lima, já está dentro da grande área. Anderson Lima, com toda aquela sua esperteza, consegue cutucar e ainda evitar o escanteio, oferecendo assim o lateral para a equipe do Vasco da Gama. Olha o Regis, melhor para a zaga da equipe do Grêmio que tira dali. E deve ser difícil jogar naquela grande área, Paulo, porque os 2 técnicos estão na sua orelha, né? Logo atrás de você ali. Sem dúvida alguma. Eu acho que se o Mauro Galvão não mexer no ataque, vai ficar difícil de o Vasco, de repente, sair disso aí. Tá difícil para entrar. Por quê? Porque o Donizete tá numa marcação tremenda, ele não consegue se movimentar, tá pesadão e é compreensível, tá com 34 anos. Do outro lado, o Regis Pitbull também tá marcado e tá se movimentando muito pouco. Com isso, acaba sobrando tudo para quem? Pro Beto. O Beto tá armando praticamente todas as jogadas aí pelo meio de campo do Vasco aí, mas está faltando a finalização. Por quê? Porque os jogadores de ataque não estão tendo movimentação adequada. E o próprio Beto que domina. Joga a bola em profundidade buscando Bruno Lazzaroni. Ele vai tentando se salvar da marcação de 2 jogadores do Grêmio. Consegue abrir pela direita para Wellington Monteiro. O Carlos Miguel acaba derrubando o jogador do Vasco. Diz que não foi nada, mas o Paulo César Oliveira não quer saber. Marca falta em favor da equipe do Vasco. Você viu aí, falta claríssima do Carlos Miguel. Empurrando ou puxando o jogador da equipe do Vasco que passava batida ali para a direita. Quando vamos ter uma outra substituição e dessa vez será na equipe do Grêmio. A primeira substituição do técnico Adilson Batista. Quem você viu por ali? Jorge Muth, foi ele? 25? Não deu para ver daqui não. Não deu não. Uma tentativa de dar mais agressividade. Olha só, o levantamento saiu mal da lei do gol, mesmo assim ele consegue afastar o perigo. A sobra de bola fica outra vez com a equipe do Vasco para começar com Moraes. Atrás para Bruno Lazzaroni. Dali para o Da Silva. Mais atrás ainda para começar tudo outra vez com a zaga da equipe do Vasco. Não teve espaço, foi obrigado a jogar a bola com o Fábio. Vamos chegando agora à marca de 15 minutos. Lembrando que nessa madrugada de quinta-feira, 1 da manhã, daqui a pouquinho, por sinal, você vai estar curtindo também mais um jogo da Copa de Lição Sul-Americana aqui pelo canal Fox. É o jogo Internacional e Flamengo. Inter e Flamengo jogando pelo grupo 1 da fase preliminar do Brasil. Grupo que também tem o Santos. Inter e Santos empataram 1-1. Olha, que é um motivo a mais também para assistir esse jogo. É que no intervalo ali o telespectador dá um pulinho fora. Se o céu estiver claro, olha ali para a região onde o sol se põe, que vai ver o planeta Marte. É legal, né? Verdade, né? Um pouco de astrologia aqui também na transmissão da Fox para você. Quando agora sim nós vamos ter a substituição e será Eduardo Marques, que vai abrir caminho para a entrada de Jorge Muth. Jogador de número 25 na equipe do Grêmio. Quem sabe para dar uma movimentação diferente para o técnico Adilson Batista, que por enquanto vem observando o seu time muito na defensiva nessa segunda parte do jogo. O Jorge Muth era uma opção para ele desde o início da partida. É um jogador de muita movimentação, ele tem agilidade, 27 anos, 66 quilos e 1,75 m. Tanto funciona na corrida, na armação das jogadas, quanto também pelas jogadas aéreas, né, na cabeçada, porque ele tem uma altura para isso. E é gaúcho de São Gabriel. Olha o Vasco da Gama jogando outra vez com o Regis, já um tanto impaciente, tem a marcação pesada do Marcos Paulo por ali. O Regis que se vira pela direita, pela esquerda, pelo meio. Hoje não teve muito espaço, não. Boa chegada na zaga da equipe do Vasco, toca para o Oséia. A marcação sob pressão do Grêmio é tanta que dá para perceber que realmente o time tem uma vontade enorme de vencer essa partida. Muito mais disposição do que a maior parte dos jogadores do Vasco. É verdade que o Vasco subiu um pouco de crescimento nessa segunda etapa, mas em relação ao que aconteceu no primeiro tempo, o Grêmio realmente merece esse placar de 1-0. Olha só que boa movimentação de Anderson Lima, chegou uma bomba no gol! Fábio tirou dali
O Anderson Lima castigou o Fábio de um jeito. Bola molhada e tudo mais. Foi o Grêmio que quase chegou para marcar. E tem mais Grêmio. A tentativa de Elton acaba sendo desmontada pela jogada da equipe do Vasco da Gama, que chuta a bola para longe. Veja aí na repetição a bomba. Bola de efeito para cima do gol da equipe do Vasco. O Anderson Lima quase faz mais um para o Grêmio. Ele que tem 5 gols, é o artilheiro do Grêmio no Campeonato Brasileiro. E desses 5 gols, 2 foram de pênaltis, hein? Tudo acabou em tiro de meta em favor da equipe de São Januário, que vai por enquanto perdendo por 1-0. São 18 minutos já dessa segunda fase da partida. O Vasco daqui 2 semanas visita o São Paulo no jogo que decidirá esse grupo. Vamos dizer que prevaleça a vitória do Grêmio por 1-0. O São Paulo estaria jogando por um empate e, na verdade, podendo até perder por uma certa diferença de gols, porque tem no momento 4 gols a favor. O melhor saldo de gols é o primeiro critério. Então o São Paulo tem 4 a favor. Se o Grêmio vence hoje, o Grêmio fica com 3 negativos. Tem que torcer para o Vasco ganhar do São Paulo pelo menos de 3-0. Porque aí o São Paulo passa um saldo de 3 negativos. Entendeu? Porque ele estava com 4 positivos. Se ele tomar 3 gols, ele fica com 1 positivo. E aí o Grêmio vencendo hoje, é porque essa matemática, a gente fazendo de cabeça assim, é meio complicada mesmo. Aí o Grêmio vencendo hoje, por exemplo, por 1-0, ele passa a ter um negativo de 3. Entendeu? Quer dizer, a situação aí vai clareando um pouco para o Grêmio. O Grêmio teria que golear a equipe do Vasco para ter uma chance boa ainda nessa Copa Nissan Sul-Americana. Olha só a tentativa de cruzamento, aparece por baixo o Anderson Lima e manda a bola para fora. Ou golear ou esperar que o Vasco goleie. É exatamente o que eu estou falando. Torcer por uma vitória de goleada do Vasco em cima do São Paulo. De pelo menos 3-0. Lá vem outra vez o cruzamento, a boca do gol, afasta outra vez a zaga da equipe do Grêmio. É claro que tem que ser uma diferença suficiente para que não caia no outro critério, que é o confronto direto, né? Exatamente, mas pelo menos tudo clareia um pouco mais, né? Ganha-se um pouco mais de esperança. Tem a lateral em favor da equipe do Vasco da Gama. O Vasco que veio de uma certa forma pensando em dar goleada para cima do Grêmio. É ele que no momento vai perdendo por 1-0 e o Grêmio é quem chegou mais forte ainda assim nesse segundo tempo. Linda oportunidade do Anderson Lima, boa defesa do Fábio. Bola esticada pelo lado direito para Tinga. Olha só, que boa aparição. Soltou outra vez a bola em profundidade para a primeira apresentação do Jorge Muth. O toque lá pelo lado esquerdo agora. Se manda a equipe do Grêmio. Toque um pouco mais atrás para começar tudo outra vez com o Anderson. Agora é o Grêmio que toca a bola no seu campo de ataque. Saiu um pouco do sufoco. Nós já temos 20 minutos passados do segundo tempo. Olha o Tinga. Se aproximou, chegou, triangulação e a bola acaba se perdendo pela linha lateral em favor do time Cruz Maltino. Copa Nissan Sul-Americana. Você vai acompanhando tudo aqui na Fox. Grupo 3 para vocês. Vitória do Grêmio por 1-0 para cima do Vasco da Gama. Alegria para o tricolor paulista. São Paulo vai poder entrar no Morumbi contra o Vasco, podendo perder de muitos gols sem ser sua vaga ou ter sua vaga ameaçada. É bom lembrar que o vencedor do grupo 3 disputa uma das vagas nas quartas de final contra o campeão do grupo 2. E a vaga do grupo 2 está entre Atlético Mineiro e Fluminense. Eles que vão realizar um jogo no próximo dia 3 de setembro no Mineirão. E ninguém ali leva vantagem. Se terminar empatado, é sorteio. Não importa o resultado. Olha a equipe do Vasco saindo de trás com o Wesley. Procura Donizete, faz o toque para Beto. Beto agora arma pela direita para a corrida do Wellington Monteiro. Ele não vai chegar nunca. São diversos grupos preliminares dessa Copa Nissan Sul-Americana envolvendo equipes dos 10 países sul-americanos. Olha o Anderson Lima. Agora ele abriu na esquerda.
Movimentação do Leanderson, devolvendo a bola para o Anderson Lima. Trocando de lado para lado, como quer a equipe do Grêmio. Agora o toque em profundidade buscando o Bruno. Bruno continua dominando. Devolve a bola para Anderson Lima. Bola em profundidade, vai ficando fácil para a zaga da equipe do Vasco. O Vasco não se acerta no jogo, a sobra de Bruno Lazzaroni. Dali para Wellington Monteiro. Bruno passou, ele deu o toque completamente errado para o Bruno. Volta outra vez a equipe do Grêmio ao ataque, tenta. O jogador Elton insiste por baixo o Elton, mas quem aparece por ali para salvar a pele do Vasco é o Beto. Eu acho que eles preferem jogar aqui desse lado um pouco, porque eles estão longe dos treinadores. Não houve bronca, né? Olha só a chegada pelo lado direito, a tentativa outra vez da equipe do Vasco da Gama. Vai para cima Bruno Lazzaroni, vai para cima do Marcos Paulo. Passou por um, passou também pelo Leanderson. Cutucou, mas não tinha ninguém que chegou para apoiar. Tinha 5 homens na marcação e ninguém para querer ajudar. E quase que o Grêmio se complica. Olha aí, a sobra de bola acaba ficando com a zaga da equipe do Grêmio de novo. Acho que o Grêmio acabou organizando o seu sistema defensivo lá. Vem mudança. Está saindo quem? É justamente o Bruno Lazzaroni. Eu acho que um certo desespero do Mauro Galvão trazendo o Léo Borges para ver se ele consegue resolver alguma situação lá na frente em favor da equipe do Vasco da Gama, que até agora não mostrou nada, absolutamente nada no jogo. Fazendo assim fama aquilo que os próprios cariocas têm dito a respeito do campeonato ou das equipes cariocas no Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama, apesar de não estar na lanterna, está em 17º lugar, né? Só somou 36 pontos em 28 jogos, foram 9 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Até que o time melhorou um pouquinho nesse segundo turno, mas, como você sabe, também trocou de técnico justamente por causa da crise. Olha o Regis. Pitbull vai para cima, não teve o que fazer. Regis irreconhecível hoje. Mas ele ainda está jogando mais do que o Donizete. Donizete, se você reparar bem, ele está jogando. Essa era a pergunta. Mas é porque a marcação do Grêmio está muito efetiva em cima dele, né? Quer dizer, ele não tem movimentação. Pesou porque está com 34 anos, já não consegue mais correr. É aquela história do Edilson também, do Flamengo, né? O jogador já começa a ficar velho, já não tem mais aquele pique de antes. Então ele tem que procurar outras alternativas para se adaptar a um novo estilo de futebol. Tem que buscar toques rápidos, entendeu? A bola bateu nele, vai toque de primeira, porque senão enfrenta dificuldade. Wellington Monteiro aperta a equipe do Vasco pela direita, passou bem pelo Carlos Miguel e deve pintar um cartão aí para o Carlos Miguel. Poucas faltas, inclusive, nesse jogo, principalmente comparado com o que acontece no Campeonato Brasileiro. Mas dessa, parece que o Carlos Miguel acabou se salvando sem receber o cartão amarelo. Essa aqui já era a sua segunda ou terceira entrada, um pouco mais forte para cima do jogador vascaíno ali pelo lado direito. Vem a cobrança de falta, o cruzamento, a cabeçada, espalma Danley. O Vasco chegou mais do que nunca perto do empate, a cabeçada foi ótima, mas Danley apareceu para salvar o Vascão, aliás o Grêmio, no momento importante do jogo. Veja aí na repetição, Danley, como sempre, ou herói ou bandido. Esse reflexo afinadíssimo ali, né? Muito bem posicionado, porque uma cabeçada dessa aí, a queima-roupa, é difícil. Foi cabeceada para o chão. Ele estava ali posicionado, muito bem posicionado e evitou o gol. A tentativa da equipe do Vasco não dá certo ainda. Quando entra o número 17, mais um volante na equipe do Grêmio, Douglas. Daqui a pouquinho a gente fica descobrindo aí quem saiu. E é o próprio Douglas que acaba oferecendo mais um escanteio para a equipe do Vasco. Lá pelo lado direito do ataque, o Vasco finalmente resolveu ir para o tudo ou nada. Quando temos aí um pouco menos de 20 minutos para o fim do jogo. Vem o escanteio para a equipe do Vasco. Bom levantamento. Na marca do pênalti, a cabeçada vai fora. Boa tentativa, me pareceu ter sido de Wesley ou Léo Borges. Vamos ver se dá aqui para ver. No detalhe foi o Léo Borges. O Wesley vinha depois. O Léo Borges conseguiu enfiar a cabeça. A bola se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Grêmio no melhor momento do Vasco no jogo, Paulo.
Não, o Grêmio tem que botar a bola no chão, né? Se não quiser perder essa vantagem no marcador. Tem que acalmar, botar a bola no chão e sair tocando organizadamente como estava fazendo até agora. 27 minutos passados, eu não sei se vamos daqui a pouquinho observar quem saiu, mas vem aí o Elton, no mano a mano acabou sendo derrubado pelo Wellington Monteiro, pelo menos pareceu que o Wellington Monteiro segurou no seu braço e trouxe para baixo, mas o árbitro disse que não. O Vasco da Gama agora vai crescendo lá pela direita com Moraes. Briga bem para cima dele o Douglas, rouba a bola o Douglas, dá um drible ainda de canja e sai jogando outra vez para a equipe do Grêmio. Se não me engano, Carlos Miguel, hein? Eu não vi mais. Eu tô achando também que foi o Carlos Miguel, não dá para ver daqui, mas ele até então não apareceu mais. Aí. Tá aí o Moraes, tentou da Silva. Sobra de bola pela esquerda com o Oséia da Silva machucado, tá com a mão no joelho. Um jogador importantíssimo para a equipe do Vasco da Gama que joga contra a equipe do São Caetano no Anacleto Campanella nesse próximo fim de semana. Vasco da Gama também que não pode dormir muito antes da hora, Paulo, porque 36 pontos, 17º lugar na colocação, quer dizer, sabe, tudo bem, tá um pouquinho longe da zona de rebaixamento, mas olha, é uma gangorra esse campeonato brasileiro. É claro, tudo muda, né? Os times estão aí subindo. Você viu que o Fluminense estava lá, já deu um pulinho ali, já se manifestou, quer dizer, as coisas acontecem. E a julgar pelo futebol que nós estamos vendo hoje, por exemplo, um jogador como o Edmundo fazendo uma tremenda falta, é complicado. Acho que o Mauro Galvão deveria também treinar mais a equipe para esse esquema desse esse alternativo 4-4-2, porque no 4-3-3 deu resultado, né? Você viu que o Regis Pitbull, o Donizete e o Edmundo se movimentando bastante, conseguiram aí um bom resultado aí com o Beto aparecendo bastante. Aliás, o Beto hoje, na minha opinião, está fazendo, aliás, ele está na melhor fase da carreira dele. Está jogando um excelente futebol, está se movimentando bastante mesmo, apesar dos seus 27 anos, quer dizer, ainda está novo. E está fazendo aí uma bela partida. Mas o Vasco sente essa falta do Edmundo. Quer dizer, o Mauro Galvão tinha que rever e treinar melhor aí sua equipe para esse esquema alternativo. A bola vai sobrando para a equipe do Grêmio. A tentativa de cruzamento acaba outra vez em Da Silva. E mais uma vez ele vai para o chão. Houve falta que o juiz vai marcar. Paulo César Oliveira também parece que vai autorizar mais uma substituição e é na equipe do Grêmio. Vai entrar o jogador número 23, o Cláudio Pitbull. E vai sair o Elton, autor do gol, o homem, o herói da partida até agora. Elton, número 24, então, para o lugar dele, o Cláudio Pitbull. Que já tem um gol no Campeonato Brasileiro, jogou no Juventude antes de chegar no Grêmio. E como jogou no Juventude, né? Artilheiro nato, o Cláudio Pitbull, que infelizmente não deu ainda muita sorte aí pelo lado do Grêmio nessa nova temporada do futebol do tricolor gaúcho. Sobra de bola é para frente, é Regis quem domina, já tem a forte marcação ali de Renato. Regis tenta se livrar do Renato por todo lado do campo. Quando não é o Renato, é o Marcos Paulo que corre atrás dele. Ele consegue fazer ainda o giro buscando o Léo Borges, bola em profundidade, acaba ficando outra vez fácil para a equipe do Grêmio que sai com Marcos Paulo tocando para Anderson Lima. Eu acho que o Adilson Batista ousou demais aí. Ele tirou o Elton e trocou atacante por atacante, né? Porque o Cláudio Pitbull, na minha opinião, deveria ter entrado no início jogando ao lado do Elton, né? E na verdade ele colocou o Bruno na posição que seria do Cláudio Pitbull. E agora ele tira o Elton, que jogou uma boa partida, até então, no meu ponto de vista, não estava apresentando nada que desabonasse aí a participação dele. E fez uma troca aí, trocou aí 6 por meia dúzia, né? Vamos ver se dá certo. Jorge Muti aparecia por ali, acabou derrubado, já a falta cobrada, Tinga domina, vai para o mano a mano para cima da marcação de Fabiano. Ele consegue cutucar para dentro da grande área, a sobra ainda é dele. Devolveu bola para Anderson Lima, levantamento para dentro da grande área, Wesley afasta de cabeça e a sobra fica ali com o Regis. No bate-rebate, melhor ainda para a zaga da equipe do Grêmio. Finalmente a bola cai nos pés de Tinga.
Boa passagem pela direita de Marcos Paulo, devolveu para Tinga, para o meio da grande área, sobrando para o Tinga, melhor agora para a zaga do Vasco. Da Silva aparece ali para romper fronteira. Moraes faz um bom toque buscando o Beto, ele sempre arranca muito bem. Olha o Beto, para o meio da grande área para Donizete. Donizete dominou, o passe, a falta. Na entrada da grande área, empurraram o coitado do Regis e a falta ficou clara para Paulo César Oliveira. Olha ali, na linha da entrada da grande área, uma falta e tanto para o Vasco bater, Paulo. É uma falta de perigo. Os jogadores do Grêmio, na verdade, eles interceptaram, né? Entraram ali na frente ali do jogador do Vasco e atrapalharam. Acabou saindo cartão amarelo ali, hein? Falta para a equipe do Grêmio, ou melhor, do Vasco, bater ali na entrada da grande área. Você vê um empurrão justamente para cima do Regis. E o Renato do Grêmio, com marcação impecável até agora para cima do Regis, acaba empurrando o centroavante da equipe do Vasco e cometendo uma falta perigosíssima. Vamos ver aí quem que o Vasco vai reservar para fazer essa cobrança de falta. E foi quase dali, foi dentro da grande área que o Edmundo fez o gol dele no domingo, né? Naquele jogo perigoso. Beto, também Moraes para perto da bola. A bola parecia ter ficado lá na risca da grande área, mas voltou bastante. Olha o Beto, bateu, Danley espalmou, gol! Futebol. O Wesley ficou com a sobra depois da linda defesa de Danley. Peixinho, com esse temporal aí, até que o Peixinho foi realmente a medida adequada para o Vasco da Gama, que tinha dois jogadores chegando primeiro que a zaga da equipe do Grêmio, que parecia que nunca ia chegar, e o Vasco empata em São Januário, Paulo. Olha, você viu ali, são aquelas falhas que não podem acontecer, né? Você viu ali, olha lá. Você viu que o Douglas ficou ali o tempo todo ali, o Leanderson ali levantando, reclamando, lá, olhando assim a bola passar, e ninguém se preocupou em marcar os jogadores do Vasco que estavam ali em posição regular. O Wesley entrou com bastante oportunismo, deu de peixinho e tá lá, fez mais um gol. Ele que já tinha um gol no Campeonato Brasileiro, agora passa para o segundo gol, jogador zagueirão de 19 anos. Tá aí o Tinga dominando. Abre bola pela direita, agora a equipe do Grêmio vai tentar acordar. A equipe do Grêmio que entrou colocando mais volantes, mais volantes, mais volantes. Vamos ver agora com o Tinga. Tinga chegou, fez o toque em profundidade, agora a falta do outro lado. Praticamente no mesmo lugar, em favor da equipe do Grêmio agora. E o Fabiano, que entrou maldosamente, acaba recebendo aí o cartão amarelo. Você vê no detalhe, a falta foi muito forte. E parece ter sido ali no Jorge Muth. Veja só. Lance rápido, justamente em cima do Jorge Muth. E muito provavelmente Anderson Lima vai aparecer para tentar dar novos números para a partida. 34, quase praticamente 35 minutos. Você vê aí. O cartão amarelo, na verdade, foi para o número 15, Fabiano. Não, perdão, Wellington Paulo, é verdade. Então vem aí a falta em favor da equipe do Grêmio. Wellington Paulo que vai jogar contra a equipe do São Caetano. Vai deixar um buraco na barreira. Tá aí o Anderson Lima se preparando para a cobrança. Paulo César Oliveira vai orientando a formação. Você vê o Wellington Paulo, zagueirão, 21 anos, jogou no América, no Atlético do Paraná, antes de chegar no Vasco. O disparo passando por cima do gol foi longe do Anderson Lima. Tiro de meta para a equipe do Vasco da Gama bater. O empate já melhora a situação para a equipe do Vasco. Porque daí uma vitória para cima do São Paulo passa o Vasco da Gama, né? Muda tudo, né? Muda tudo, inclusive dentro de campo. Olha, você vê a movimentação da torcida, os jogadores crescem em termos de motivação e, por outro lado, o Grêmio vê aí a sua oportunidade de subir dentro do futebol brasileiro, né? Disputando aí contra essas equipes, mesmo que seja um campeonato internacional como esse, mas enfim, desperdiça aquela oportunidade que estava tendo até o presente momento. Na verdade, ainda tem aí cerca de 10 minutos, ainda tem tempo ainda para uma dessa.
Oséia sai de trás, faz o toque buscando o Regis. O Pitbull vai para dentro, vai tentando fazer o drible para cima do Renato. Mais uma vez é o Renato que leva melhor. E dessa vez a falta é o contrário. A falta que originou o gol de empate por parte da equipe do Vasco da Gama foi justamente feita pelo Renato em cima de Regis. Dessa vez é Regis que derruba o zagueiro da equipe gremista. Vamos chegando aos 37 minutos dessa rodada dupla da Copa Nissan Sul-Americana. À 1 da manhã desta quinta-feira, você estará curtindo também aqui na tela da Fox o jogo entre Internacional e Flamengo. Internacional e Flamengo compõem junto com o Santos o grupo 1 dessa fase preliminar das equipes brasileiras. O vencedor daquele grupo de Santos, Inter e Flamengo vai jogar contra o vencedor do grupo que terá na decisão o jogo entre Cruzeiro e São Caetano, que também acontece essa noite. A equipe do São Caetano joga pelo empate, já que venceu o Palmeiras de goleada. A equipe do Cruzeiro só conseguiu a vitória por um gol em cima do Palestra Itália. São quase 38 minutos, Taitinga. A chuva diminuiu bastante, o placar é igual, 1-1. Algumas modificações para a equipe do Grêmio, algumas para a equipe do Vasco, mas me parece que as modificações efetuadas no Vasco surtiram mais efeito. Se bem que foi um gol de bola parada, né? E os jogadores envolvidos naquela jogada eram os mesmos que começaram a partida, o Wesley e o Beto. Boa atuação do Beto, chama a atenção o Beto, espetacular, atravessando a sua melhor fase, e pro lado do Grêmio esse não saiu o Tinga. E é o Tinga que abre pelo lado esquerdo, desce outra vez a equipe do Grêmio. Boa chegada da zaga da equipe do Vasco, rompendo o fronteiro e o toque fica lá pela direita. Investida boa de Léo Borges, ele vem na velocidade e passa por todo mundo. Passou também por Marcos Paulo, tinha que pintar falta. Pelo menos é o que pareceu. O Léo Borges ficou olhando desacreditado para o árbitro. E agora falta contra a equipe do Vasco da Gama, quando o Anderson Lima já impulsionava a equipe do sul do país para frente, buscando um resultado ainda mais positivo para a equipe do Grêmio. O Grêmio que saiu na frente. Ele caiu ou foi derrubado, Paulão? Olha, ali me pareceu mais um choque natural ali de corpo. O jogador do Grêmio acabou soltando o peso do corpo dele em cima do vascaíno e aí ele malandramente, marotamente, se jogou no chão. Darley. Começa tudo outra vez com Cláudio Miro. Abre pela esquerda buscando a chegada de Douglas. Em profundidade a movimentação da equipe do Grêmio. Não aconteceu dessa vez. Olha só, boa triangulação agora entre Bruno e Pitbull. Toque completamente errado, é corrigido por Tinga. Tinga bate mal na bola, entregando de presente para Da Silva. E a sobra de Regis. Boa movimentação da equipe do Vasco, tenta fazer tudo sozinho. Da Silva acaba perdendo a posse de bola e Tinga recupera para a equipe do Grêmio. 39, vamos chegando ao finzinho do jogo. Agora o empate, Paulo, você diria que daria o mesmo tipo de motivação aos jogadores do Grêmio, se é que motivação seja alguma coisa necessária para o time sair da lanterna? Não, olha, as coisas... você está falando com relação ao Campeonato Brasileiro. Exato. Bom, já é alguma coisa. Apresentou um futebol no primeiro tempo e até a metade do segundo tempo, né? Exemplar, até sair o gol do Vasco. A partir do momento do gol do Vasco, eu acho que o Grêmio acabou se perdendo um pouco mais em campo, caiu um pouco de produção. Mas, todavia, ainda há um tempo ainda. Temos aí 5 a 6 minutos ainda que nos restam aí. O Grêmio pode surpreender, apresentar aí uma boa jogada. Mas, enfim... Eu acredito que sim, né? Vai depender muito ainda da força da palavra do senhor Adilson Batista e o Capitão América para continuar essa campanha de movimentação do time para que saia da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E é mais uma falta de perigo para a equipe do Grêmio. O zagueiro Wesley, autor do gol da equipe do Vasco, acabou cometendo a falta para cima do Cláudio Pitbull. E Anderson Lima se prepara para a cobrança. Movimentação para dentro da grande área. Anderson Lima fez o levantamento. Cláudio Miro errou o alvo. Ele que geralmente faz muitos gols por essa equipe do Grêmio. Pelo menos foi assim até na Copa Libertadores da América. Dessa vez ele errou o alvo, a bola acabou passando à esquerda de Fábio. Você via ali pela cara do Fábio. Se a bola vai no alvo, adeus. Olha o Beto. Boa movimentação para a direita, buscando o lateral Wellington Monteiro. Olhou para dentro da grande área e fez o levantamento. Para o segundo pau, a bola não passou para o Regis. Vai batendo na zaga do Grêmio, sobrou para o Regis.
Tem 3 para cima dele. Ele prefere o toque mais atrás para Moraes. Mais atrás ainda para Da Silva. Agora ele vai começar tudo outra vez onde o Wellington Monteiro está. Beto escorregou no lance. Contra-golpe é perigoso da equipe do Grêmio. Finzinho de jogo, a equipe do Grêmio vai tentando se movimentar e dar novos números para o placar eletrônico. Tá aí o Anderson Lima. Tinga. Incansável Tinga. Passou de novo pelo jogador vascaíno. Desta vez é uma falta com 42 minutos passados do segundo tempo. Adilson Batista, que viu aí a sua equipe levando uma vitória importante, pelo menos para levantar moral para o time do Campeonato Brasileiro, vai ter que se contentar com um empate de 1-1. E o Vasco vai ter que jogar contra o São Paulo no Morumbi e ganhar do tricolor do Morumbi para ficar com a vaga desse grupo 3 da Copa Nissan Sul-Americana. Lembrando que o campeão desse grupo joga contra Atlético Mineiro ou Fluminense por uma das vagas brasileiras nas quartas de final. Olha só, a boa insistida de Bruno, a tentativa do cruzamento acaba parada pela boa aparição por ali do Wellington Paulo. Ele que vai voltar na zaga da equipe do Vasco da Gama contra o São Caetano para o lugar do Wesley, que vai cumprir suspensão. 43 passados. O Vasco tenta uma reação. O Grêmio se defende como pode, dessa vez com falta. Falta de Leanderson. Bem acompanhada pelo Paulo César Oliveira. Donizete ainda no jogo. Toca um pouco mais atrás para começar com o Léo Borges. Mais atrás para Da Silva. O Vasco, ao invés de movimentar para frente, vai fazendo toques laterais que não agradam o torcedor. E nisso o Cláudio Pitbull aparece. Vai se lançando ao ataque, talvez nos minutos finais da partida. Últimas tentativas para a equipe do Grêmio de chegar à frente no placar outra vez. Tinga quase se enrosca todo. Douglas consegue evitar a saída de bola. Douglas e Tinga. Mais uma troca de passes horríveis por ali. O árbitro vai dar mais 3 minutos no segundo tempo. Cláudio Miro. Renato. Tempo de sobra para a equipe do Grêmio ou para o Vasco sair com o resultado mais otimista da partida. 1-1 deixa os São Paulinos alegres, felizes da vida. Olha o Tinga. Agora pinta uma falta. E o Paulo César Oliveira quer que a falta seja cobrada lá de trás. O time empurrando, brigando, suando. Realmente um homem que esteve em todos os espaços do campo nessa partida, Paulo. Jogou muito bem o Tinga, na minha opinião. Ele que já tem 2 gols no Campeonato Brasileiro, jogando no Botafogo, né? Teve uma atuação brilhante na época do Botafogo. É um jogador de talento, né? Está com 25 anos e ainda tem muito chão pela frente. Eu acho que o homem do Grêmio hoje foi o Tinga. É justamente nessa posição que o Parreira acabou trazendo um nome novo para a seleção brasileira. Dessa vez ele escolheu Renato. Se você consegue se lembrar das eliminatórias anteriores, o Tinga tinha sido o nome novo. Olha só o cruzamento, a boca do gol, a bola bate em toda a zaga do Grêmio, vai sobrando pelo lado esquerdo com uma falta do Tinga. Ele empurrou o Moraes, na hora que o Moraes ia tentando centrar outra vez para o ataque vascaíno, o Tinga empurrou por trás, o árbitro viu, veja aí na repetição. É falta para o Vasco bater, praticamente com os 2 minutos e 30 que restam nessa partida em São Januário. Tá todo mundo lá na área. Olha, essa bola aí por cima foi a gota d'água que faltava aí para transbordar no Grêmio. Cruzamento, a cabeçada direita de Danley. Presença de Wellington Paulo dentro da grande área da equipe do Grêmio. Ele errou o alvo e a equipe do Grêmio se salva. Veja só na repetição, Cláudio Miro não pôde fazer nada. O Wellington Paulo subiu mais que todo mundo. E quase que ele acerta o cantinho direito de Danley para fazer a alegria da torcida vascaína. Danley foi no golpe de vista ali, viu? Se tivesse no endereço certo, eu não sei como é que ia ficar isso não. Não tinha, mas eu acho que ele estava sem opção ali. Era olhar para a bola e esperar que ela não fosse para o lugar certo. Dá aquela desculpa, levanta a mãozinha pro lado e fala, calma, calma, tá tudo certo. Exatamente.
Mauro Galvão e todo o banco de reservas da equipe do Vasco estão pedindo para acabar o jogo, porque eles sabem que falta muito pouco para o fim e não querem que a equipe do Grêmio chegue pelo menos até o outro lado onde está Fábio e tem uma outra tentativa ainda de gol na partida. Apesar de ser um resultado péssimo para o Vasco, esse empate de 1-1 contra a equipe do Grêmio, de acordo com o que o São Paulo fez com o Grêmio no Sul, ainda existe esperança para a equipe vascaína, claro, de se classificar nesse grupo. Olha o contra-golpe do Vasco, tem mais tempo no relógio. Bom toque ali de Regis buscando Donizete. Onde ele estava? Com a água toda que teve, né? Tava jogando. Com a água toda que caiu, isso quer dizer que ele estava na banheira? Exatamente. Tava tomando banho lá. Exatamente. Acorda, Donizete. Quase sem tempo no relógio. Tá aí o Paulo César Oliveira. Últimos toques da bola, faz a equipe do Grêmio. Anderson Lima devolve para a zaga. Vasco da Gama vai estar enfrentando a equipe do São Caetano no próximo fim de semana. A equipe do Grêmio enfrenta o Fluminense. Um resultado quase caça-níquel para essas duas equipes nessa Copa de São Sul-Americana. Esse grupo muito favorecido agora, a equipe do São Paulo, que tem 3 pontos ganhos e vai jogar contra o Vasco da Gama, só não podendo perder. Apita o árbitro. Fim de jogo. Direto de São Januário, foi a Fox levando para vocês ao vivo Vasco e Grêmio. Vamos conhecer agora o jogador da partida. O jogador da partida chega a vocês graças a Nissan. Tá aí, o jogador da partida. O Mato Grossense de Cuiabá jogou no Napoli, no São Paulo e também no Fluminense, também no Botafogo. É o Beto. Ele que cobrou aquela falta ali com perfeição, dando dor de cabeça ali pro Danley, hein? E melhorando aí a dor de cabeça do Wesley. E dali originando então o gol de empate da equipe do Vasco da Gama. Nós vamos a um rápido intervalo e quando voltarmos os melhores momentos com Paulo Echevarria. Continuem ligados na Fox. Este é o canal. A Copa Nissan Sul-Americana está chegando a vocês graças a Nissan.